paz do Senhor, querido professor, querida professora. Seja bem-vindo a mais um trimestre que estamos iniciando. Agora, vamos falar na classe de adultos sobre a temática relacionamentos em família, uma lição com lições, tratando de assuntos sobre a família bem delicados, que vai necessitar, um pouco mais de recursos, estudos e uma cautela do professor para abordar esses assuntos na sala, É interessante atentar para o professor, ele é aquele que ensina, mas também é aquele que está ali para mediar, uma aprendizagem e trazendo para aplicação, situações de aplicabilidade para a vida do aluno. Então, ele não vai, nesse trimestre, você, além de professor, vai se tornar um pouco de conselheiro, porque as lições, ela vai levar você a esses momentos, E hoje estamos aqui novamente para ajudar vocês aí nos momentos pedagógicos, nas atividades, nesse momento mais dinâmico para a aula. E está aqui comigo a irmã Miriam, a irmã Rosimar. Paz do Senhor, meninas. A paz do Senhor, irmã Manuela, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a paz do Senhor, querido professor e professora. A paz do Senhor, irmã Manuela, a paz do Senhor, irmã Miriam. É um prazer estar aqui com você, professor, e mais um trimestre. E que trimestre abençoado, amados. Sejam todos bem-vindos. Amém, Então, para começar, vamos falar sobre a lição 1, que vai abordar a temática quando a família age por conta própria, E como é que podemos abordar, essa situação na sala de aula? A primeira pergunta, professor, é fazer uma autoanálise mesmo, Olhar para si, pedir para o aluno olhar para si, para a sua família, E refletir, pensar em que momentos, em quais situações a minha família já agiu, ou age por conta própria. Quais situações levam a isso, A gente vai ver na lição que tem por objetivos, Identificar que as promessas divinas para Abraão passaram também por sua família, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus e entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Então, são situações que todos nós, é uma lição, como a gente já falou, que vai abordar, assuntos realmente que toda família, em um determinado momento, pode já ter passado. Então, no momento em que você pede para os seus alunos, pararem, refletir, porque existe a situação, Nós vamos ver isso, quando a lição vai abordar aqui a história, de Abraão, vai trazer. Então, veja, em quantas situações, em quantos momentos nós tivemos uma decisão precipitada, sem conversar muitas das vezes com os demais membros da família e acabamos atropelando uma agenda, que é muito natural, muito normal. E um exemplo disso, que você pode trazer é a própria relação que tem a administrativa da igreja, relacional. Veja, a igreja, ela tem, o seu pastor, mas o pastor ele precisa estar andando conforme as orientações, pelo nosso pastor presidente, Martim. E aí ele vai trazendo essas orientações para os demais membros da igreja, que, veja, basta a decisão de um líder que interfira numa agenda geral, pronto, já pode haver um conflito, O pastor ali para mediar. Então, são situações que você pode relacionar e pedir para os seus alunos pensarem, refletir quais situações têm levado, cada um deles a tomarem, muitas das vezes, decisões sozinhos, por conta própria, e muitas das vezes sem orar, sem apresentar ao Senhor. Então, peça para eles refletirem, escrever, em um papel,
e levar como motivo de oração para sua casa. Porque a gente sabe que a oração e a palavra de Deus, né? Quem vai nos ajudar, quem vai trazer mudança e transformação. Então, se eu identifico o problema na minha casa, eu vou orar. Então, peça para ele anotar no papelzinho e levar como motivo de oração para a sua casa, para o seu culto domiciliar, né? O culto em família, e apresentar que durante a aula teve essa percepção, né? E a irmã Rosimar, qual é aí a sua estratégia, irmã Rosimar? A paz do Senhor, querido professor, né? Estamos iniciando esse trimestre e nós sabemos que a família é a primeira sociedade, né, que convivemos, que levamos por toda a vida. Glória a Deus. Queridos, ao ler essa lição, eu fiquei muito feliz, porque é um tema muito atual, né? Um tema muito urgente, um assunto maravilhoso. Então, nós vemos aqui, amados, que a família é a base para a formação de qualquer indivíduo, né? É no convívio familiar que aprendemos um com o outro a respeitar, a partilhar, né? A ter compromisso. Querido professor, estamos iniciando um trimestre muito abençoado e é momento de planejar o que vamos trabalhar nesse trimestre com nossos alunos, com uma lição tão maravilhosa como essa. Mas eu vou dar uma dica para você, professor, hoje. Acredito que todos os professores, né, ou a maioria já estão com a sua lição em mãos. É muito importante que revise a revista proposta para a sua sala, né? Escolha, observe métodos e recursos, né, que vão usar durante as aulas do trimestre. Pense em algum tipo de mimo, uma lembrancinha, né? Coisa simples para os seus alunos, para que suas aulas sejam aulas dinâmicas, né? Também, queridos, pense em um plano de frequência. Como nós vamos trazer esses alunos para a escola bíblica dominical? Então, queridos, nós vemos aqui a importância de apresentar à sala o tema geral e o sumário da lição, né? É importante o aluno ter noção geral do tema, o que vai ser abordado ao longo do nosso trimestre. Mas, como dica pedagógica, eu trouxe hoje para você, professor, para o primeiro tópico da lição, você pode introduzir a aula desta semana com uma atividade prática de interação, apresentando o que seria para eles, para os seus alunos. Deixe eles livres, que eles possam comentar, se expressar, o que significa a palavra modificar. É o momento que os alunos vão falar o que seria para eles a palavra modificar. Logo após, você vai dar, né, o seu entendimento e passar para a sala, mas mais adiante nós temos outra dinâmica, que seria uma dinâmica tempo de esperar. Então, o que é que vai ser utilizado nessa dinâmica, professor? Você vai precisar de uma caixa, né? Pode ser uma caixa de papelão, embrulhada, e dentro dessa caixa vai estar um despertador dentro, certo? Marcando o momento para despertar. Então, você já vai pegar o despertador e vai marcar lá o minutozinho que ele vai despertar. Então, como vai ser? Você vai precisar de um despertador portátil para entregar de presente a algum aluno. Você vai escolher, pode ser um sorteio, você vai dizer, olha, hoje eu trouxe um presente para vocês. Então, você vai entregar esse presente na mão de um aluno, certo? E pedir que eles abram aquele presente. E quando ele abrir, ele vai ver que tem uma mensagem lá. Deus tem promessa para a sua família. E com certeza ele vai ficar assim, admirado, né? Então, no momento que ele estiver com aquele presente na mão, aquele despertador, ele vai tocar, ele vai despertar. E o aluno vai ficar, né? Assim, sem entender, é verdade? Então, vocês vão questionar a turma, né? Por que eu entreguei um despertador? E por que coloquei para despertar? Então, você vai deixar aquele tempo para que seus alunos possam, naquele momento, se questionar. Mas por que será? Né? Nós sabemos que o despertador, amados, ele vai representar que para tudo existe um tempo determinado. E não podemos antecipar os planos de Deus.
Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas, agir por conta própria, como diz na nossa lição. Então, essa dinâmica vai ser de despertamento, né? E o aluno ele vai refletir, vai pensar a importância de não antecipar os planos de Deus. Então, quando ele recebeu aquela caixa, que aquele despertador tocou, alguém foi na frente, colocou o despertador, né, para despertar, e com certeza nós sabemos que as coisas na nossa vida não pode ser da forma que nós pensamos, né? As promessas de Deus, ela vem, Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o futuro de cada família. Então, professor, que você possa passar essa dinâmica para a sua turma e que a sua aula seja uma aula produtiva. Amém, né? Glória a Deus, né, por isso. Realmente é algo, uma outra estratégia, né, que você pode utilizar, está utilizando também aí na sua aula, querido professor. E nossa irmã Miriam, o que tem aí para auxiliar o professor nesta aula? A paz do Senhor, queridos professores. Bom, com tudo que vocês já trouxeram aqui, nós podemos ter certeza que as nossas aulas seriam bem dinâmicas e atrativas, né? Mas é muito bom nós termos opções. E hoje você pode escolher uma delas. Juntar com a sua ideia e inovar, não é? Mas o que eu vou trabalhar? O que eu posso trabalhar? Nós estamos iniciando um trimestre falando sobre um tema muito importante, que é o relacionamento familiar. E aqui o tema de hoje é quando a família age por conta própria. É muito importante que você inicie a sua aula com uma roda de conversa. Iniciar o trimestre fazendo uma roda de conversa, porque todas essas lições é importante que elas sejam bem participativas, que as famílias possam participar, que os seus alunos possam participar. E, como a irmã falou, sobre a questão do despertamento, nós precisamos despertar, saber que nós agimos e somos dependentes do Senhor. A partir do momento que nós começamos a agir por conta própria, a nossa família ela começa a se desestruturar. Então você faz uma roda de conversa, fala um pouco que Abraão, ele teve uma promessa com quantos anos? 75 anos, e isso só foi, olha só o relógio, irmão, isso só foi se realizar a promessa que o Senhor fez a ele quando ele estava já com 100 anos. Mas a falta de sabedoria, às vezes nós queremos viver por conta própria ou antecipar, fazer alguma coisa para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. No meio da roda de conversa, vá tratando sobre isso, vá ouvindo os alunos, o que eles têm a dizer, porque muitas vezes nós queremos fazer qualquer coisa para a promessa do Senhor se antecipar na nossa vida. Falta de sabedoria. Mas procure mostrar aos seus alunos que nós somos dependentes do Senhor e Ele age no tempo certo. Procure ouvi-los, o que cada um tem a dizer por causa disso, porque deixe eu refletir junto com você. A partir do momento que a esposa de Abraão tomou uma decisão por conta própria, a família dela se desestruturou e não conseguiram mais ter paz. Foi isso que aconteceu. Então, depois que você ouvir os seus alunos, eles comentando sobre a questão do agir, tomar algumas decisões por conta própria, aí você cita, olhe, nós precisamos, em nossa família, na nossa casa, com nossos filhos, nosso esposo, nós precisamos ter sabedoria dos céus. Então, você cita Tiago 1:5, que diz que o Senhor, ele tem sabedoria em abundância para dar para todos, mas nós precisamos ter fé quando pedir essa sabedoria. Fale também para os seus alunos nesta roda de conversa que quando você age na sua família,
com sabedoria vinda do céu, a sua família não vai se desestruturar. Aqui, a palavra-chave é família, mas leve outra palavra muito importante que se chama sabedoria. Trabalhe isso com seus alunos, essa roda de conversa, e tenha uma aula bem produtiva. Amém. Então, aqui, querido professor, pode escolher, né? Pode adequar também, e utilizar de formas diferentes, né? Readaptando aí cada uma dessas estratégias. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente esse trimestre com vocês, né? Gratos à direção do DEMEC. Desejamos que vocês tenham uma boa aula e que Deus continue abençoando o ministério de vocês, que vocês continuem sendo instrumentos de Deus na vida dos seus alunos. Agradecemos pela oportunidade. Amém. Irmã Miriam, irmã Rosimar, paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Manu, a paz do Senhor, irmã Rosimar, e a você, professor. Tenha uma aula abençoada, que o Senhor abençoe a sua família e o seu ministério. A paz do Senhor, querido professor, né? Querido aluno, a irmã Manu, a irmã Miriam, que Deus abençoe. E até a próxima aula.